Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. A paz do Senhor, nosso presidente, mesa diretora, todos os nossos conselhos, coordenadores que aqui representam a nossa amada CPADERJ, convenção que nasceu no coração de Deus e tem trazido muita alegria para os nossos corações. Vocês podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, eu quero meditar numa palavra que está registrada no livro de Isaías, capítulo de número 49. Glória a Deus. Depois de um almoço tão saboroso, nós acabamos de nos alimentar. Este momento fica um momento assim, a gente fica meio lento, né? Fica um pouco lento, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça. Amém? Obrigado, pastor Wesley, pela oportunidade de estar aqui nessa cidade que há muitos anos eu não vim. Tive o privilégio, estou tendo de estar aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Diz-nos assim o texto sagrado: ouve-me, filhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Versículo de número 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável, ou determinado em algumas traduções, te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei e te darei por aliança ao povo, para restaurares a terra e para dar-lhe em herança as herdades assoladas. Versículo de número 14. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Amém? Somente até aqui. Querido Deus, eu quero te glorificar por este momento, Senhor. Louvo a ti pela vida do teu servo, o pastor Eliezer, nosso primeiro vice-presidente, que nos antecedera, Senhor, nos cobrindo neste momento, ó Deus, com a tua oração. E eu lhe peço que o Senhor nos cubra com a tua graça e com a tua misericórdia, de maneira, Pai amado, que teu Espírito venha falar aos corações dos teus filhos na tarde deste dia. Meu Deus, neste segundo momento da nossa sessão da AGR, eu glorifico o teu nome, Senhor, e peço que o Senhor nos abençoe uma vez mais para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, eu quero aqui dizer o que eu pude dizer na primeira AGO, na nossa primeira AGO, e também na reunião da coordenadoria que tivemos há 15 dias aproximadamente, né? Há uns 15 dias aproximadamente, coordenadoria da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, quando eu recebia a oportunidade de ministrar. E eu quero repetir, e não tornando isto um ritual, muito menos uma ladainha,
mas é uma grande realidade. Nós, pastores, estamos acostumados a pregarmos para as ovelhas, para um público diferenciado do público que está aqui à minha frente, o público que está aqui à minha retaguarda. Digo debaixo do sangue de Jesus Cristo, de que é muito difícil, já vista que eu tenho plena certeza que eu estou diante de homens que certamente têm mais sapiência do que eu, mais experiência do que eu, e que poderia trazer uma palavra muito mais aguçada do que a que eu espero conseguir trazer para os senhores aqui na tarde desse dia. A grande verdade que também não quer calar, que aparentemente de uma visão muito corriqueira, nessa tarde, a gente olha para os senhores, olha aqui para essa mesa diretora, e há um pensamento de alguns incautos que vão achar que pelo fato de estar pastor, porque nós não somos numa visão corriqueira, eu sou Valdemir, eu não sou pastor Valdemir. Primeiro vem o meu nome, Valdemir, depois vem o título. Então, quando a gente está nessa função, e quando você chega, quando nós conseguimos chegar, eu entendo que só por graça e misericórdia, a estarmos um pastor presidente, como a maioria provavelmente que aqui estão, o pensamento de alguns, repito, desses incautos, é pensar que eles conseguiram nivelar, por exemplo, ao ilustre pastor Adão, que é o pai de todos, ele mesmo já diz isso e a gente concorda, e nos sentimos extremamente honrados, ao nosso presidente nacional, pastor Valdemir Araújo, pastor Eliezer e tantos pastores que aqui estão. Eu não tenho a menor possibilidade de dizer que eu estou nivelado com o pastor Adão, que eu estou nivelado com o pastor Valdemir, com o pastor Eliezer e tantos outros, pelo fato de estar pastor presidente. Por que não estou nivelado se eles são presidentes, assim como eu? A experiência desses homens é muito mais elástica do que a minha experiência. O que eles já passaram, o que eles já enfrentaram, são situações que talvez eu não consiga enfrentar e talvez eu não tenha a menor capacidade de vencer os grandes reveses da vida que estes homens venceram. E algumas pessoas que são prepotentes, orgulhosas, elas pensam, não, eu sou presidente, então estou nivelado. Está dando para entender? Estou nivelado, sou a mesma coisa. Eu não preciso prestar continência, eu não preciso pedir licença, eu não preciso pedir permissão, porque eu sou o que eles são. E a gente vai entender, irmãos, que isso daqui são coisas extremamente distintas. Você não percorreu caminhos que esses homens que estão aqui à minha retaguarda já percorreram. Você não enfrentou situações que esses homens que estão à minha retaguarda e até mesmo à minha dianteira já também enfrentaram. E por isso nós não temos a menor possibilidade de dizermos que somos as mesmas coisas, que estamos nivelados, porque passamos a ser agora um pastor presidente. Então eu estou aqui nesse momento introdutório desta palavra, e vai ser uma palavra breve, dizer que eu não me sinto em condições, mas ao mesmo tempo glorifico o nome do Senhor pela tamanha honra. Eu lembro que ainda ontem eu ministrei na festividade da igreja de um pastor amigo, e eu vinha dizendo a respeito das fases que a gente passa, e toda fase ela tem um tempo, ela tem um momento, ela não dura para sempre, seja ela fases boas ou sejam elas fases ruins. O que pode mudar no cenário dessas fases é da maneira que nós nos comportaremos diante dela. E eu pude dizer e posso aqui reafirmar aos senhores que nós precisamos saber aproveitar muito bem a boa fase.
Porque assim como as más fases que têm um prazo de validade, tem um tempo para perdurar, como tem também um tempo para o término, assim são as fases boas. Agora, quando nós soubemos ou sabemos aproveitar este momento, esta fase boa, o que vai ficar caracterizado para as nossas vidas é que parece que ela se tornou um algo maior, porque você preservou, porque você cuidou, porque você soube tratar deste momento tão especial da sua vida. Já dizia isso o grande sábio Salomão, quando ele corre para o seu livro conhecido como o livro da maturidade, o livro de Eclesiastes, e ele começa a escrever situações que demonstra que ele estava arrependido de tantas coisas que ele havia vivido, de tantas fases terríveis que ele realmente não soube lidar. E agora ele começa a escrever no capítulo de número 3, no livro de Eclesiastes, dizendo que há um tempo determinado debaixo do céu. E o que eu quero dizer aqui nesta tarde é que nós precisamos entender e aproveitar o tempo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse tempo, essa fase que a gente vive e a gente não consegue detectar, assim como o tempo, como a estação do ano, a gente não consegue detectar se no momento que nós estamos vivendo aqui agora, um momento de sol, uma tarde muito agradável, mas ninguém pode aqui categoricamente afirmar se nós vamos conseguir ter esse tempo bom até quando a noite chegar. Ninguém consegue detectar. Alguns podem até prever, e prever não é ter certeza. Prever não é você dizer isso de fato vai acontecer, porque eu sei, eu tenho plena certeza que isto vai acontecer. Salomão, ele começa a entender que ele não soube aproveitar os momentos perfeitos, os momentos especiais que Deus havia projetado para a vida dele. E agora ele começa a dizer no livro de Eclesiastes, como nós aqui temos falado, no capítulo 3, sobre saber aproveitar e aproveitar o melhor tempo da vida. Essa passagem que nós lemos de Isaías, capítulo de número 49, nós poderíamos iniciá-la na nossa visão humana. Esse capítulo poderia iniciar no versículo de número 8, porque o versículo de número 8 está se referindo, está falando a despeito de um tempo. E aqui o versículo 8 está falando sobre um tempo favorável. E algumas traduções falam um tempo aceitável. E esse tempo aceitável é determinado pelo Senhor, não é determinado por pessoas. O versículo 8, o profeta, ele chega e ele diz que o Senhor estava dizendo que esse tempo favorável, ou como queira, que esse tempo aceitável, era um tempo de ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a salvação do Senhor. E a salvação para quem? A salvação para o seu povo, que esperava, que estavam necessitados. Aleluia. Que esse tempo pudesse chegar para a sua vida. E eu consigo entender que neste capítulo de número 49, uma animosidade começa a tomar o coração do povo, mas ao mesmo tempo que essa animosidade parece tomar o coração dos servos do Senhor, do povo de Deus, eles também começam a entrar em uma determinada confusão, porque este Deus que diz que no tempo favorável vai ouvi-los, esse Deus que diz que no tempo favorável vai chegar com a sua salvação, trazendo ajuda para este povo, mas eles não conseguem visualizar, porque a historicidade do texto não mostra categoricamente que isso estava prestes a acontecer. E porque nós falamos que isso não estava prestes a acontecer? Porque o texto nos prova isto.
E sem ferirmos a veracidade do texto que nós aqui acabamos de ler, há um questionamento. E este questionamento é a despeito dessas dificuldades que os servos do Senhor, eles estavam enfrentando. Mas o Senhor, ele insiste dizendo, olha, há um tempo, e esse tempo vai chegar, um tempo de ajuda, um tempo de salvação. Mas para que tempos como este, que é esperado por qualquer pessoa na sua sã consciência, existem alguns processos para que isso seja determinado, delineado nas nossas vidas. E que processos são esses? A gente consegue descobrir esses tipos de processos para que o tempo da salvação de Deus chegasse para o seu povo através dos versículos de número 1 e sobretudo através do versículo de número 2 e o versículo de número 3. No versículo de número 2 nós encontramos a seguinte expressão dizendo: e fez a minha boca como uma espada aguda, e a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha, em algumas traduções polida, em outras diz uma flecha limpa ou lisa, e me escondeu na sua aljava. E eu lembro quando eu estava meditando um pouco a respeito desse texto, e eu comecei a me preocupar muito com os primeiros versículos. Quando eu olho para o versículo de número 8, que a impressão que nós temos é que parece que esse capítulo deveria iniciar a partir do versículo de número 8, como nós aqui já temos falado. E ao observarmos os primeiros versículos, os 3 primeiros versículos, mais propriamente dito, a gente começa a pensar que há uma certeza desse versículo de número 8 está inserido no lugar do versículo de número 1. E por quê? Porque o versículo 2, como nós falamos, o Senhor está nos dizendo: e fez da minha boca como a espada. A gente consegue encontrar nesses 3 ou 4 primeiros versículos um processo que alguém está vivendo, um processo que alguém está passando. E que processos são esses? De dificuldades. E como é que a gente consegue visualizar esses processos de dificuldades? O Senhor primeiro, ele diz: olha, eu faço da sua boca como uma espada aguda. Já seguindo para a conclusão do versículo 2, está dizendo: olha, eu pego você como uma flecha e eu te coloco na minha aljava. Mas que flecha é esta que o Senhor se apropria dela? Que flecha é esta que o Senhor faz questão de carregá-la em sua aljava? Essa flecha não é outro senão eu e você. Esse processo que nós passamos é conhecido como o processo do polimento, e eu explico aqui em breves minutos. Nenhum arqueiro, por mais catedrático que ele fosse, por mais experiente na arte de lançar flecha, ele não podia pegar as suas flechas ou qualquer flecha para sair para o combate. Ele precisava fazer escolhas dessas flechas e levar juntamente com seu arco para o combate. E antes dele chegar até o combate nessas escolhas, ele olhava de uma forma muito minuciosa para ver se essas flechas não havia nenhum nó, não havia nenhum obstáculo na sua haste. Eles observavam de maneira que essa flecha não podia ter nenhum empeno em sua haste. E por que isso não deveria acontecer? Porque o arqueiro experiente, ele sabia que ao tomar posse daquela flecha e colocar no seu arco e arremessar até o alvo, se essa flecha ela não estivesse completamente alinhada, se essa flecha não estivesse completamente polida, ele certamente entenderia que não iria obter o resultado do acerto do alvo. Então o que ele tinha que fazer? No momento de treinamento, ele tinha a condição de poder trabalhar, de procurar com muita calma as melhores flechas, ou seja, as flechas perfeitas, as flechas preparadas para o uso. Mas quando o momento da peleja, que era um momento muito corrido, um momento muito trabalhado, um momento desafiador, onde as pessoas não têm muito tempo
tempo de escolher as suas munições, porque subentende que as munições precisam estar intactas, prontas para o uso. Mas na veracidade das situações, quando você precisa estar munido dessas munições prontas, nem sempre elas estarão em condições do uso. E quando esse arqueiro, ele pegava essa flecha e ele mirava o alvo, e quando ele puxava e soltava essa flecha, ele ficava extremamente decepcionado, porque a sua mira estava impecável. Ele estudou muito a despeito de acertar o alvo. Ele participou de inúmeros testes a despeito de acertar o alvo. Mas na prática, no momento em que ele deveria fazer, ele ficava decepcionado, porque mirava o alvo, porque dentro da sua sapiência de atirar flecha, quando ele soltava a flecha, ele ficava decepcionado, que aquela flecha tomava um outro rumo e não conseguia obter a direção que ele queria, não atingia o objetivo esperado. E quando o arqueiro não conseguia atingir o objetivo esperado, ele se frustrava. Ele se frustrava, porque houve um trabalho, porque houve uma entrega, porque ele gastou tempo nisso, ele trabalhou muito em cima disso, e ele esperava que o resultado final fosse o acerto do alvo, porque ele não era somente um atirador de flecha. Existem muitos atiradores de flecha, mas aqueles que acertam o alvo são poucos. Há muitos que andam atirando flecha para tudo quanto é lugar, inclusive até acontecendo o chamado fogo amigo, acerta até a flecha no próprio irmão. Porque são somente atiradores de flechas. Não existe a preocupação de poder pegar essa flecha e ver que ela está pronta para ser utilizada. Mas aqui Deus está fazendo uma exigência, e Ele está dizendo: olha, se vocês não sabem, eu me manifesto, eu sou o arqueiro, e eu não ando com qualquer flecha. Na minha aljava tem que estar pronta, na minha aljava tem que estar preparada. Eu sou perito em acertar o alvo, mas você precisa ser perito em estar preparado para acertar alvo. Deus conta com você, Deus conta com você, Deus está contando com vocês, Deus conta com os senhores. Ele é perito em acertar o alvo. Agora Ele quer saber se você está preparado para ser enviado por Ele. Ele quer saber se você está preparado para ser lançado por Ele. Escute uma coisa: Deus gosta de andar com os melhores. Nesse processo do polimento, quando não havia realmente um tempo favorável, como nós lemos aqui, de escolher as melhores flechas, então esse arqueiro que precisava ir para o fronte, para a frente de batalha, ele pegava as flechas prontas para o uso, e aquelas flechas empenadas, aquelas flechas que tinham seus nós nas artes, eram colocadas para o canto, aparentemente esquecida. Mas vai chegar uma hora que até as flechas esquecidas vai ter que ser utilizada. Aleluia. Chega uma hora que todos aqueles que estão prontos se acabam, que todos aqueles que são prontos já foram enviados, e os esquecidos, a obra precisa que eles sejam lançados também. Só que tem uma coisa: o Deus que nós servimos não é um Deus irresponsável. Ele não pega qualquer um para lançar na sua obra. O Deus que nós servimos não é irresponsável. Então o que ele faz? Se ele precisa de flechas para andar na sua aljava, ele pegava essa flecha que estava empenada, ele pegava essa flecha que tinha um nó na sua haste, e levava essa flecha para o chamado processo do polimento. E o processo do polimento não são as situações que hoje a gente vê, tantos maquinários que você coloca lá um pedaço de madeira bruta e ela vai sair lisa, vai sair reta, vai sair perfeito. Naquele tempo, o processo do polimento, o arqueiro, ele precisava pegar essa flecha que estava com um nó na sua
haste. Se ele soltasse essa flecha, ela ia sair sem direção, ela ia sair tremulando, e se acertasse o alvo, não iria ocasionar o efeito esperado. Então ele, já tendo essa sapiência que ele fazia, ele pegava essa flecha com nó e ele sentava em algum lugar, porque ele está na batalha e precisava usar aquela flecha. Pegava ali uma pedra pontiaguda e ele começava a esfregar essa pedra na haste daquela flecha, e ele ia esfregando, e de momento em momento ele pegava a flecha e dava uma olhada. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Ainda não ficou bom, então ele pegava a pedra, reutilizava e começava no processo do polimento. Meu Deus, aleluia. Ele dava uma olhada e ainda não estava pronto o pastor Eliezer. Ele continuava no processo. Glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Glória a Deus. Essa luta que você está passando, esse processo terrível, tão quente, dolorido, que você está enfrentando, não é outro, pastor Abel, senão o processo do polimento. Deus te trouxe para o processo do polimento. Você diz: Senhor, como posso entrar no tempo favorável, no tempo aceitável, se eu estou nessa luta terrível que parece que não vai ter fim? Isso é o processo, meu irmão. Você precisa passar por ele, porque enquanto você não estiver em condição de uso, lembre, o Deus que nós servimos não é irresponsável. Ele não vai te utilizar sem que você tenha de fato o mesmo propósito que ele tem. Qual é? Acertar o alvo. Acertar o alvo. Quantos aqui querem acertar o alvo? Quantos aqui querem acertar o alvo? Não basta ser flecha, tem que acertar o alvo. E acertar o alvo não é de qualquer maneira, isso requer processos. Por isso que nós encontramos pessoas que estão pensando, inclusive nós estamos falando com pastores, e às vezes nos nossos púlpitos nós pregamos e falamos: tem irmãos aqui que querem entregar as suas carteirinhas de membro, e quem sabe nessa tarde tem pastores que não estão aguentando o processo do polimento e estão pensando em entregar tudo. A ordem de Deus é: não pare. Isso é um processo, e como toda fase tem um tempo para acabar. É uma fase. Você pode dizer para o teu irmão: isso é uma fase. Do jeito que ela chega, ela vai embora. É o tempo. É o tempo. Você precisa estar nesse tempo favorável que nós lemos no versículo de número 8. Você precisa estar inserido dentro desse tempo, porque enquanto você não estiver inserido, porque não aceita, não aguenta o processo do polimento, você vai continuar tendo que esperar. Meu Deus. Forte essa palavra. E não é fácil. Aleluia. E não é fácil. Todo mundo quer ser usado. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer aparecer na foto. Todo mundo quer sair bonito. Mas ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer pular o processo, porque o processo é doloroso, porque o processo causa decepções, porque o processo traz por inúmeras vezes dúvidas. Pastor, nós lemos aqui como o Senhor está comigo. Que negócio é esse? Que a mão do Senhor está sobre a minha vida. E geralmente a gente diz, ou a gente pensa, quando as coisas não estão acontecendo de maneira que nós gostaríamos que acontecesse, nós pensamos que Deus não está nesse negócio. Quando Deus nos envia para determinado lugar, a gente só pensa que Deus está quando as coisas estão boas. Mas quando as coisas começam agora a descambar para outros lados, a gente pensa que Deus não está nesse negócio. Mas a ordem de Deus é: não pare. Ele está nesse negócio. Ele é o Deus da sua vida. Isso é um tempo, e como o tempo também vai passar, mas o momento de Deus para você, quem sabe chega hoje, quem sabe chega agora, quem sabe é nesse momento, nessa GR, no Sesc de Guarapari. Deus tem preparado para dizer: eu estou trabalhando a sua vida.
queremos estar ao lado de pessoas importantes. Por quê? Porque isso traz status. Existem pessoas que elas não precisam ter dinheiro, só basta estar perto de pessoas importantes, influentes. É o suficiente. Isso é forte. Porque o dinheiro nem sempre consegue resolver problemas que pessoas de influência são capazes de resolver. Só que tem uma coisa, esse é Deus. Sabe quem é essa pessoa de influência? O nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Sabe quem é essa pessoa de influência? O nome dele é Jeová Nissi, o Senhor da bandeira. Enquanto alguns estão querendo se prostrar, ele está tremulando a sua bandeira e está dizendo: olhem para mim, eu sou o Jeová Nissi, o Senhor da bandeira. Meu Deus. Ele está tremulando. E para andar com Deus, não se anda de qualquer maneira. Você pode estar muito bonito vestido, você pode ter uma oratória impecável, você pode transmitir uma mensagem como nós ouvimos nesta manhã, uma mensagem maravilhosa, e você pode trabalhar extremamente na hermenêutica e na exegese. Estamos falando com líderes, estamos tratando com teólogos aqui. Mas escute uma coisa, isso não impressiona Deus. A sua dicção vocal, isso não impressiona Deus. A sua oratória, isso não impressiona Deus. A sua hermenêutica, a sua exegese, a sua homilética, isso não impressiona Deus. Pastor, o senhor está pregando contra isso? Negativo. Eu estou dizendo que se você quer ter tudo isso, mas não quer ter intimidade com Deus, isso não vale de nada. Meu Deus. É isso que nós precisamos aprender, porque muitas das vezes nós só queremos ter postura de pastor, quando Deus está dizendo: tu pode até ser um pastor, e é porque eu quero, mas você precisa entender que para mim você não passa de ovelha. Oh, glória! Até o teu relacionamento com as suas ovelhas vai mudar quando você perceber que antes de ser pastor tu é ovelha. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a gente reclama, irmãos, a gente prega que as ovelhas precisam ter fé, mas dificilmente nós estamos encontrando homens hoje. Eu acredito que na CPADERJ nós temos encontrado homens como Pedro e João, que diz: olha para nós. Aleluia. Pode olhar aqui. Aleluia! Não sou perfeito, mas sou exemplo. Olha para mim, olha aqui. Olha aqui, você vê um pastor resmungão, você vê um pastor blasfemo, você vê um pastor murmurador, você vê um pastor se acovardando no seu cantinho, na sua particularidade. Existe choro, lágrimas. Você por vezes diz: eu sei o que é isso, porque por vezes eu também digo: Senhor, eu quero parar. Mas isso é você com Deus, e Deus te entende, porque Ele sabe que o relacionamento que você está tendo com Ele não é um relacionamento de um homem para com Deus, mas de um relacionamento de um filho com o pai. Aleluia! E é isso que nós precisamos criar: relacionamento de paternidade. Sairmos deste mundo, porque Deus, Ele não precisa demonstrar que é Deus para você. Você já sabe quem não é muito bem. Deus quer ser visto por nós como um pai e apresentado para Satanás como um Deus. Aleluia! Você entende isso? Quando você entende? Aleluia. Ser visto por nós como um pai. Mas quando o diabo se apresentar, você mostra para ele o seu Deus. Aqui, meu Deus, aqui, acerta com ele aí. Duvido se ele vai ter coragem de acertar. E esse processo do polimento, eu já estou seguindo para a conclusão. Eu lembro, e eu quero encerrar aqui com essa ilustração. Eu lembro que na minha infância, minha casa muito paupérrima, e eu não tinha irmãs. Eu sou o filho de 5 irmãos, o mais velho. E minha mãe trabalhava como doméstica, e ela decidia: olha, Valdemir, essa semana quem arruma a casa é você. E as nossas casas, né, era aquela casa que você precisava encerar com vermelhão. Eu já encerei muito. Encerar com vermelhão.
E minha mãe chegava, olha, você é isso, seu irmão é aquilo, o outro é isso mais. Era uma determinação e tinha que ser feito e bem feito. E a gente chegava, aquela semana eu sabia, a casa é para eu arrumar. E eu ia arrumar a casa. E precisava encerar a casa, pastor Irã. E eu encerava a casa, e não bastava somente encerar, tinha que dar o brilho. E esse brilho eu tinha que pegar, porque nós não tínhamos, eram tão paupérrimos, que não tínhamos a chamada enceradeira, que muitos hoje, até hoje não sabem o que é uma enceradeira. Nós não tínhamos a enceradeira, então eu tinha que pegar uma toalha velha. E essa toalha, ela precisava estar muito limpa, porque senão ela ia deixar os detritos das impurezas dela no chão, naquela pasta que eu tinha acabado de aplicar na minha casa. Então eu tinha que ficar de joelho, com as mãos sobre aquela toalha e esfregando o chão para extrair o melhor brilho daquela cera. E eu esfregava. Só que eu nunca me atinei. Eu não me atinava porque eu ainda não tinha o conhecimento que hoje, por misericórdia e graça, a gente procura ter. Estamos sempre em busca desse conhecimento. E por mais que tenhamos condições de saber alguma coisa, vamos entender que ainda vamos ficar sem saber de nada, como Moisés disse, que pensava saber de tudo, depois descobriu que não sabia de nada, e depois ele disse, só Deus sabe de tudo. E encerrou a sua trajetória assim, ele sabe de tudo, eu não sei de nada. E eu ficava ali encerando, mas eu nunca parei, nunca me atinei para pegar o dorso da minha mão e colocar em cima daquele chão, encostar no chão, logo de encerar. Porque é impossível você extrair o melhor brilho de qualquer peça que você esteja ilustrando. Talvez aqui entre nós exista algum pintor de carro, e esse pintor hoje ele vai utilizar a chamada politriz. Mas escute, antes dele polir o carro, é uma coisa fantástica que eu vejo nos pintores. Porque antes dele polir o carro, o processo do polimento, ele primeiro tem que arranhar o carro todo. Antes de extrair o melhor brilho desse carro, ele tem que lixar o carro todo. Já entendeu um negócio desse? Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Isso é o processo da complicação de Deus. Deus ele arranha tudo, né? O pintor tem que arranhar o carro todo, depois vem com a politriz. Quando ele faz todo aquele processo, você vê e ninguém vai imaginar que aquele carro passou pelo processo da lixa, foi todo arranhado com a lixa. Você só está vendo uma beleza, mas ninguém imagina quantos processos para chegar àquela beleza, aquela luminosidade que o polimento ocasionou naquele veículo. Mas qualquer pessoa, e você talvez hoje vai ter essa preocupação de fazer, porque depois, quando eu li esse texto, eu tive essa preocupação. Qualquer pessoa que chegar com o dorso da sua mão e encostar na lataria do carro, depois do polimento, logo que o polimento foi feito, ele vai perceber, está quente a lataria. O que isso tem a ver conosco, pastor? Eu lhe explico e já fecho a Bíblia aqui. Você quer brilhar? Não se brilha de qualquer maneira. Primeiro tem que ser arranhado. Primeiro tem que pegar pedra e passar nas hastes da flecha. Tem pessoas que dizem que tem intimidade com Deus, mas no primeiro problema já está gritando ai, porque não estão aguentando o processo. Aí dizem, eu ando com Deus, mas preste atenção, será que você anda mesmo? Eu te explico. E nós vamos saber juntos se nós estamos andando com Deus ou não. Não estou aqui para desmerecer, por favor, em nome de Jesus, receba essa palavra como uma palavra de Deus. Mas eu estou aqui tentando dizer para os senhores que Deus não carrega na sua aljava qualquer um. Tem que passar pelo processo do polimento, porque vai chegar uma hora que Deus vai precisar te usar. E se você não estiver preparado, você vai continuar na reserva, vendo pessoas sendo usadas tremendamente, e você vai continuar na reserva. Por quê, pastor? Porque você não se dá o direito de passar pelo processo do polimento. Escute, Deus é tão fantástico que Ele respeita esse direito seu. Ele diz, tu não quer? E você diz, não quero não. Ele diz, fica aí.
Então eu vou usar quem quer. Eu quero. E Deus vai dizer, tem processo nisso daí. Você diz, não tem problema, Senhor, eu quero passar pelo processo. Se o processo vai me garantir o privilégio de andar na sua aljava, eu digo, aceito o processo. O processo te garante direito de andar com Deus. Deus pega a sua mochila. Eu posso dizer assim que a aljava está nas suas costas, porque Deus sabe a hora que eu preciso usar o meu servo Valdemir de Araújo, ele está pronto para ser usado. Na hora que eu preciso usar o meu servo Pastor Wesley Vieira, ele está pronto para ser usado. Na hora que eu preciso usar o meu servo Pastor Eliezer, ele está pronto para ser usado. E alguém vai olhando e vai dizendo, por que Deus só usa eles? Eu lhe explico, porque eles aceitaram entrar no processo do polimento. Aleluia. Aceitaram entrar no processo do polimento. Não é pelo fato de termos aceitado que não teremos lágrimas, que não passaremos por decepções. Escute, muito mais, porque o diabo vai querer chegar para você e vai dizer, aí olha, ele não disse que chegaria um tempo favorável? E cadê esse tempo que não chega? Foi exatamente isso que acontece. Versículo 14 e 15 nós lemos, o Senhor me esqueceu. Primeira coisa que a gente faz, o Senhor me abandonou. Ele disse que esse tempo favorável ia chegar, o tempo da salvação, e até hoje isso não chegou. Anos se passaram e não chegou. O Senhor reitera e diz assim, porventura pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? E ele diz, ainda que ela se esqueça, eu nunca, jamais me esquecerei de ti. Tu aceitou passar pelo processo do polimento? Escute, quem aceita passar pelo processo do polimento tem direito de andar na minha aljava. Quantos querem andar na aljava do Senhor? Mas escute, não é fácil andar na aljava do Senhor, porque só anda na aljava do Senhor os melhores, e os melhores nem sempre são aqueles que os seus olhos estão lhe mostrando. Os melhores às vezes não são nem vistos pelos homens, às vezes os melhores ainda estão nos bastidores, mas Deus sabe que pode contar com ele. Os melhores ainda estão no anonimato, mas Deus sabe quem ele é, porque ele disse, eu aceito passar pelo processo. Pode usar, Senhor, pode esfregar esse camarada aqui. Eu sei que se não for a tua graça eu não vou resistir. E para fechar essa palavra, versículo 16 diz assim, olha, eu tenho teu nome gravado na palma da minha mão. Aleluia. Isso é a prova contundente de que Deus não esquece de você. É, pastor? É. Se eu provo. Quantos aqui foram ao banheiro hoje? Eu não sei exatamente quantas vezes fui. É natural de irmos ao banheiro e depois de usarmos, lavarmos as mãos. Não é verdade? A gente lava a mão. Depois de lavarmos, para certificar que a mão está limpa, o que a gente faz? Dá uma olhadinha. Se você, pessoas carnais, seres humanos limitados, você tem o costume de fazer isso, de olhar para a palma da sua mão, Deus está dizendo, eu não posso esquecer de você. Por que Deus, o Senhor não esquece? Porque todos os dias, a todo momento eu estou olhando para a palma da minha mão. E na palma da minha mão eu vejo Valdemir Oliveira de Araújo, eu vejo Eliezer de Souza, eu vejo Adão Manuel, eu vejo Hamilton Xavier, eu vejo Wesley Vieira, e ele vai dizendo, eu estou falando aqui, você está ali, olha, não está pegando a visão, aleluia, pega a visão, crente. Deus está olhando para a mão dele, para a palma da mão dele, e ele está vendo você ali, o teu nome está inserido ali. Sabe o que acontece? Deus se lembra, pastor, Deus se lembra porque esqueceu? Não, Deus se lembra de entendendo que hoje é o momento de abençoar a sua vida, porque ele sabe que você conseguiu passar pelo processo do polimento, e uma vez conseguindo passar pelo processo do polimento, ele olha para você e diz, está pronto, está preparado, pode andar comigo, vou carregá-lo na minha aljava, porque a todo momento que eu precisar usá-lo, ele vai
mas está pronto para ser usado. Que nesta tarde, todos nós que aqui estamos, estejamos também prontos para sermos usados por Deus, mas nunca sem esquecer que para sermos usados por Deus há um processo, e esse processo por vezes é doloroso, esse processo por vezes é ingrato, esse processo por vezes te leva ao esquecimento, mas todavia Deus não se esquecerá de você. Entenda que esse é um processo, e como todo processo, se você aceitou, uma hora vai passar. Vai passar. Toque carinhosamente no seu irmão e diga: esse processo também vai passar. É só uma fase. O tempo favorável de Deus, eu profetizo, chega, e chega hoje. Para os senhores, no nome do Senhor Jesus. Quando recebem no nome do Senhor, levante a sua mão e diga: eu recebo, Senhor. Se manifeste como você desejar, adorando e exaltando o nome do Senhor. É uma fase, como toda fase tem o seu momento de encerramento. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe os senhores pastores. Muito obrigado.